Olá, amigos, sejam bem-vindos de volta, onde nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da questão das disposições gerais para que nós possamos entender os principais institutos do direito das sucessões na prática, para que na segunda parte desse curso você possa analisar os aspectos processuais propriamente ditos do inventário e partilha. Então, olho na tela que agora nós vamos começar a estudar o artigo 1793 do Código Civil, e esse artigo 1793 que vai falar do Instituto da Cessão de Direitos Hereditários. E no bloco anterior nós vimos a renúncia, e que costumeiramente a renúncia ela acaba sendo confundida com a cessão. Tanto que as pessoas normalmente dizem, eu renunciei em favor do fulano. Bom, na verdade o que aconteceu foi uma cessão de direitos hereditários. Então aqui é importante que você possa agora visualizar o Instituto da Cessão dos Direitos Hereditários, que assim como na renúncia, eu só posso ceder quando realmente existir herança. E eu exijo aqui um agente capaz, porque afinal de contas, o incapaz para renunciar e para ceder tem uma peculiaridade que nós vamos trabalhar logo em seguida. Então vamos lá para o artigo 1793 do Código Civil. Então 1793 que diz o seguinte: o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Então veja, a gente já viu aqui um requisito diferente, porque exige-se então instrumento público. A pessoa vai ter que ir até o tabelionato de notas e fazer uma escritura pública de cessão. Conrado, mas e se for a ser realizado um inventário extrajudicial? Tem algum problema que na própria escritura de inventário e partilha se faça a cessão? Não, não tem problema. Mas aqui a cessão de direitos hereditários, ela exige então instrumento público. A partir do momento em que o herdeiro cede, e que pode ser a totalidade da sua herança, ou frações, ou os seus direitos sobre um bem específico, ele se torna cedente e o outro polo que recebe passa a ser cessionário. Lá com o professor Marco Antônio, vocês inclusive vão trabalhar a legitimidade para propor o inventário, lá no artigo 616 do CPC, e vocês vão perceber que o cessionário ele tem legitimidade também para propor o inventário. Nada mais justo, né? Porque se eu adquirir, e que pode ser de forma onerosa, os direitos hereditários de algum herdeiro, eu tenho todo o interesse em abrir o inventário. Até porque a cessão, ao contrário da renúncia, que nós vimos que a renúncia é sempre um ato abdicativo, puro e simples, então a renúncia ela é sempre gratuita, a cessão não. A cessão ela pode acontecer de forma onerosa, então a cessão de direitos hereditários pode acontecer de forma onerosa. E aí é isso que nós vamos estudar a partir de agora, que essa cessão, então, ela pode ser gratuita, pode ser onerosa. Se for gratuita é doação, se for onerosa é um negócio jurídico que vai transferir a totalidade, parte ou frações, então, dos direitos hereditários de algum herdeiro. Então, o requisito é ser feito por escritura pública. Agora vamos analisar ali o parágrafo 1º do artigo 1793. Esse parágrafo 1º do 1793 diz o seguinte: os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão anteriormente feita. Então vamos aqui entender de que forma se estrutura esse inciso primeiro.